Olá, bem-vindos a mais uma aula de Mecânica de Fluidos. Neste vídeo vamos estudar a pressão. A pressão é uma das grandezas fundamentais da física. Ela governa grande parte do comportamento dos fluidos, porque variações de pressão criam forças. E as forças, como já vimos, levam à movimentação dos fluidos. A pressão é capaz de destruir equipamentos submergidos a grandes profundidades e ajuda-nos a levantar objetos pesados. Muitas vezes, a resolução de um problema prende simplesmente com a determinação da distribuição da pressão num fluido. Todos nós já ouvimos falar da pressão e usamos este termo correntemente na linguagem do dia a dia. Vamos então perceber realmente o que é a pressão e qual o seu papel na mecânica de fluidos. Primeiro, há que distinguir entre força e pressão. Estes dois conceitos andam de mãos dadas e são muitas vezes confundidos. Vamos usar como exemplo os sapatos para a neve. Os sapatos para a neve são sapatos que têm uma área muito maior do que os sapatos normais e que permitem às pessoas conseguirem caminhar sobre a neve sem se afundarem. Então, mas o que é que está a passar? Estes sapatos não tornam as pessoas mais leves. A força que é exercida sobre a neve continua a ser a mesma. É simplesmente o peso das pessoas. No entanto, como a área que está em contacto com a neve é muito maior do que no caso de um sapato normal, este peso é distribuído por uma superfície maior, o que faz com que a pressão exercida sobre a neve seja menor. A pressão é uma grandeza física escalar que pode ser definida como a força normal a uma superfície por unidade de área. Então, para a mesma força, se aumentarmos a área da superfície onde esta está aplicada, a pressão diminui, que é o que acontece no caso dos sapatos para a neve. Atenção que a única componente da força que contribui para a pressão é a componente normal à superfície. Se tivermos uma força numa direção qualquer, a única componente que contribui vai ser a componente normal da força. A componente tangencial não contribuirá. Portanto, uma força tangencial a uma superfície não exerce qualquer pressão. Através desta expressão vemos que as unidades da pressão são Newton por metro quadrado no sistema internacional, que é equivalente a 1 Pascal. Então vamos agora transpor esta noção de pressão para o caso dos fluidos. A primeira dificuldade é identificar a origem desta força que está a ser aplicada. Mas se nos concentrarmos numa parede do recipiente que contém o fluido e nos lembrarmos que o fluido é constituído por inúmeras moléculas, todas elas com uma certa velocidade, vemos que algumas irão embater contra a parede. Dessas colisões é que vem a força e, portanto, a pressão do fluido. Podemos usar o mesmo raciocínio para definir a pressão no interior do fluido, longe das paredes. Para isso, temos apenas que introduzir uma superfície imaginária dentro do nosso fluido. Então, a pressão será a força que as moléculas de um lado desta superfície exerceriam nas moléculas do outro lado. Sabendo a pressão num fluido, podemos determinar qual é a força que esse fluido exerce numa dada superfície S. E olhando para a expressão que escrevemos há pouco, parece-nos uma tarefa trivial. Bastaria escrever que a força é igual à pressão vezes a área dessa superfície. Mas a pressão pode não ser constante em toda a superfície, pelo que esta expressão não é válida em toda a superfície também. Então, o que fazemos é dividir a nossa superfície S
em minúsculas superfícies ditas infinitesimais de área ds. Como estas superfícies são muito pequeninas, a pressão é constante em cada uma delas e podemos usar a expressão que escrevemos lá em cima e dizemos que a força infinitesimal aplicada sobre cada um dos elementos de superfície é a pressão vezes a área. Por convenção, coloca-se um sinal de menos nesta expressão, pois pressões positivas estão associadas sempre a forças de compressão. Ou seja, se tivermos um volume, o sentido positivo é o sentido da normal exterior a uma superfície. Portanto, uma força positiva, uma força neste sentido, está associada a uma pressão negativa. Então, agora, para sabermos a força total aplicada sobre a nossa superfície S, basta-nos somar cada uma destas contribuições. Como estes elementos são infinitesimais, o que fazemos é integrar sobre a superfície, toda a superfície S. Por último, vamos ver uma propriedade muito importante da pressão, a chamada lei de Pascal. A lei de Pascal diz-nos que, num fluido em repouso, a pressão desse fluido é independente da orientação da superfície. Ou seja, se tivermos uma pequena esfera imersa num fluido, a pressão que ela sente, segundo todas as direções, é exatamente igual. Não há nenhuma direção privilegiada da pressão. Espero que tenham gostado e vemos no próximo vídeo.